Oi, turmas! Tudo bem com vocês? Prontíssimos para mais uma aula? Hoje vai ser bem tranquilo, tá? Bem simples a aula. Eu vou ensinar a fazer o caseado na máquina caseira. Além do caseado, a pregar o botão também na máquina caseira. Às vezes algumas pessoas têm o instrumento e não sabem fazer a utilização. Então é para isso que vai servir a nossa aula de hoje. Vai ser muito rápida e fácil. Gente, uma coisa que eu queria deixar claro é que essa maneira que eu vou ensinar não é a única maneira que pode ser feito o caseado e a forma de pregar o botão na máquina caseira, mas é a forma que é feito na minha. Entretanto, não muda muito o jeito de se fazer de uma máquina para outra. Então, tendo essa visão da minha máquina, você pode olhar a sua e vai compreender com muito mais facilidade. Mesmo que seja diferente, não é algo totalmente diferente. Você vai seguir mais ou menos o que eu vou ensinar aqui, então ajuda, tá bom? Pessoal, a primeira coisa que vocês precisam fazer é marcar o tamanho do caseado. Então você pega o seu botão, faz um risquinho em cima, bem no meio, outro embaixo, e você vai riscar o tracinho onde vai ser feita, onde vai ser feito depois o corte da casinha, tá? Então, as pontas e o meio. Eu vou fazer aqui o exemplo com 2 botões. Eu tenho esse daqui que ele é um pouco maior. Por ele ser quadrado, eu não posso fazer a casinha muito justa. Então, eu pego aqui um pouco acima e aqui também um pouco abaixo, sempre no centro de onde você vai pregar, e depois a linha onde vai ficar o corte no final, tá? Então, a primeira coisa é isso, marcar o tamanho dos botões. Gente, a minha máquina é essa aqui, é uma Prelude da Singer, e a primeira coisa que a gente precisa fazer é trocar o calcador. Eu gosto desse aqui. Ele é para te ajudar a fazer o caseado no tamanho certinho, ele te ajuda na direção do caseado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é trocar esse calcador. Eu já passei aqui, vou deixar na linha preta e vou costurar no tecido branco pra gente ter o destaque. Então, apertei aqui atrás, soltei o calcador, agora é só baixar e prender esse. Deixa eu tomar cuidado aqui para não pegar a linha. Então, prendi esse calcador aqui. Aqui eu tentei focar bem para vocês enxergarem legal, bem certinho. Então, eu vou encaixar primeiro aqui, vou fazer esse menor. O que eu preciso fazer? Eu vou sempre unir essa última linha vermelha do meu calcador com o tracinho de baixo. E essa linha menorzinha que tem aqui, nessa parte de dentro, que ela fica fixa, junto com essa linha aqui de cima, então, na lateral. Primeiro eu acerto a de baixo, e aí ela fica ao lado da vermelha aqui. Depois, na hora de baixar, eu vou trazendo o tecido para o lugar certo, para poder casar a de cima também. Eu arrasto o calcador e o tecido ao mesmo tempo. Então, aqui, não sei se vai dar para enxergar legal aí, mas eu trago essa linha com o tracinho de baixo e esse vermelhinho de dentro com o tracinho de cima do meu caseado. Gente, aqui vocês precisam olhar o tamanho do ponto e qual ponto você vai costurar. A minha máquina tá aqui no ponto reto, central, né? Então, os pontos do caseado, geralmente eles vêm com números, ou o quadradinho aqui, às vezes o 4 e o 2 são separados, mas eles fazem a mesma costura, tá? Então, a gente vai na sequência, número 1. Eu trago sempre pra... Quando eu vou girar isso aqui, a minha agulha precisa sempre estar levantada. Não pode estar com a agulha enfiada na hora de fazer isso aqui, porque ela se movimenta. E se ela estiver dentro, pode quebrar a agulha.
Então, aqui a gente vai seguir a sequência numérica. 1, 2, 3, 4, até completar o nosso caseado. Então, é assim. Reparem no desenho, ele tá essa parte mais grossa ao lado direito. Então, eu começo em cima, certo? Quer dizer o quê? O 1, ele vai costurar o lado direito descendo, olha aqui a setinha. Então, ele vai descer costurando o lado direito. O 2 vai fazer a costura de baixo. O 3 vem subindo, fazendo a costura do lado esquerdo. E o 4 fecha a casinha do seu botão. Aqui precisa também estar certinho, porque se eu deixar no 3, ele vai fazer uma costura bem larga e não vai conseguir fazer aquele caseadinho bonitinho, fechadinho, certo? Aqui é o tamanho da distância de um pontinho para o outro. Então, tá vendo esse vermelhinho? É o que é para fazer o caseado. Você pode fazer ele um pouco mais aberto e bem fechadinho aqui, mais perto do zero. Eu vou deixar no meio, tá? E vamos começar a costura. Gente, vou fazer duas filmagens. Uma mais assim, mostrando a máquina inteira, porque vocês precisam acompanhar aqui a troca. Depois eu faço outra bem aproximada para vocês visualizarem só a costura. Então aqui, pequenininho aqui, o ponto número 1. Ele vai ter que andar descendo o lado direito. Caso a sua costura demore para andar, pode ajudar um pouquinho aqui o seu tecido, tá? Então vai. Fica atenta na hora de parar, mas aqui ele também não vai me deixar passar além do que eu preciso. Mas o melhor é você ficar de olho e parar no ponto certo. Não ficar forçando para também não ter um acúmulo de costura no mesmo lugar. Então, cheguei no final do 1, eu sempre observo se a agulha tá levantada, vou trocar para o 2. Aqui é pouquinho porque ele não vai se movimentar, vai fazer no mesmo lugar a costura. Sobe a agulha, agora a gente vem para o 3. Se precisar, dá uma ajudinha no tecido, esse é o lado mais comum dele ficar no mesmo lugar e não andar. Ó, aqui ele tá andando sozinho. Mas eu sempre apoio a minha mão para não ter nenhum problema. Cheguei ao final. Aqui precisa estar mais atento, porque se você não parar no ponto certo, ele vai subir andando e você não vai perceber. Esse lado vai subir, vai ficar maior do que você precisa. Sobe a agulha, 4 para fechar. Fechou? Eu gosto sempre de trazer de volta no 1 e fazer bem pouquinho aqui, só para fechar uma costura em cima da outra, eu acho que fica com mais segurança. Feito isso, já tá pronto o nosso caseado. Ele tá todo costuradinho. Tá vendo? O vão aqui no meio é onde a gente vai cortar depois e esses excessos de linha é só tirar. Achou que tá muito fechado aqui? Pode aumentar um pouquinho. Achou que tá muito aberto, ponto, fecha um pouquinho. Aí vocês vão ajustando conforme o gosto, conforme o tecido que vocês estão trabalhando, tá bom? Aí vai do gosto de vocês. Agora outra, nós vamos fazer mais aproximada, a câmera mais próxima da costura. Vamos lá. Aqui deu o limite do tamanho do meu acessório, do meu calcador. Se o seu for maior do que isso, você pode fazer e depois aos poucos levantar o calcador e ajustar onde você precisa, tá bom? Agora a gente vai fazer aqui, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz o outro, só vou aproximar para vocês visualizarem bem a costura. Vamos cortar aqui e já passar os botões dentro da casinha para ver se o tamanho tá legal. É sempre bom fazer esse teste, tá? Sempre que você for fazer, não faz o primeiro caseado na peça. Faz um teste, passa o botão dentro do teste, vê se tá ok. Depois você faz na sua peça. Então, você vai dobrar essa casinha ao meio e vai dar um pique aqui. A sua tesoura precisa ser a melhor nesse momento. Fez esse pique? Olha, só um cortezinho. Você vem, corta daqui pro final
daqui pro final. Tem quem prefira cortar com acessório, que é pra cortar, mas eu não gosto porque é muito arriscado. Às vezes, na hora que você empurra com o abridor de casas, passa direto. Aí a gente coloca aqui um alfinete, mas às vezes ele escorrega e corta pro lado. Então, que eu já vi acontecer. Então, eu prefiro ensinar assim, tá? Outra, mesma coisa, dobra no meio, faz um cortezinho pequeno. Depois corta o resto. E aí, vê se o botão tá passando legal aqui. Não pode estar muito folgado, também não pode estar muito justo. Estão ótimos esse aqui. Agora, nós vamos pregar os botões na máquina também. Primeiro eu vou fazer a troca do calcador. A gente usa esse calcadorzinho aqui, que tem uma base mais siliconada, que ela é o que segura o seu botão. Então, solto aqui, encaixo esse. Esse aqui, ele é para cobrir a chapa da máquina. Porque isso aqui, quando você está costurando, é o que se movimenta e faz o seu tecido andar. Então, eu não quero que agora o meu tecido ande. Eu quero que a costura fique parada no mesmo lugar. Então, eu coloco essa chapinha aqui para bloquear os dentinhos, né, da chapa que fazem o tecido andar. Então, só toma cuidado para colocar o lado certo, porque senão vai cobrir aqui o buraco da costura. Sempre, ó, vem aqui, ó, desce, vê se tá certinho o encaixe. Sempre é bom confirmar, ok? Então, são esses calcadores para pregar o botão. Gente, no tecido onde você prega o botão, sempre faz a marcação onde você precisa pregar. Eu fiz aqui num lugar aleatório, mas é só para explicar. Você marca certinho. Então, eu venho aqui, coloco o meu tecido no lugar certo, coloco o meu botão, lembrando que eu vou fazer aqui e aqui a costura. Posso fazer também em xizinho, mas essa eu optei por fazer lado a lado. Vou fazer essas duas e depois aqui. Então, eu vou encaixar aqui meu botão, a marcação bem no centro do botão. Desço meu calcador. Verifica se os buraquinhos estão bem na direção da agulha, os dois que você vai costurar primeiro. E aí, o que você precisa ajustar? Aqui, no formato da costura, você vai trazer para o zigue-zague. E aí, o que vai diferenciar é o tamanho do seu zigue-zague, porque ele tem uma maior e o menor aqui. Então, você precisa ajustar ao tamanho do seu botão. Mas não tem um número, então você vai ter que colocar e testar aqui, olha, manual. Aqui desceu um lado, agora eu preciso saber se vai descer certinho do outro, ó. Desceu certinho no outro, então tá no lugar certo, eu posso pisar e costurar, é só isso. O cuidado que você precisa ter é de acertar aqui pra costurar no tamanho certo do seu botão. Eu peguei inclusive 2 botões porque eles têm um tamanho diferente. Então, agora eu só vou, ó, costurei um pouquinho, não gosto de fazer muito. Desço aqui pra fazer já a outra costura, olha. Confere, mesmo que o tamanho tá certo, mas confere, porque se ficar torto, na hora de costurar, a agulha vai pegar em cima do botão e vai quebrar. Pronto, essa acho que eu caprichei mais. E tira, simples assim. Depois é só cortar os excessos de linha pra ficar bonitinho. Pode não ser a costura mais reforçada, mas ela é super prática. Na hora de fazer uma camisa com 15, 16, não sei quantos botões, isso aqui, gente, facilita muito a nossa vida. Agora vamos fazer o maior e mais pertinho. Pessoal, aproveitem esse momento,
Façam os cursos, não só o de moda, mas aproveitem que todos os outros estão aí disponíveis para vocês, tá? Curtam os vídeos, se inscrevam no nosso canal. A aula de hoje foi bem simples, mas útil. Muitas pessoas já estão acostumadas a fazer o caseado na máquina, agora pregar o botão não. Eu conheço poucas pessoas que têm esse hábito, mas quando vocês começarem a praticar, vocês vão ver o quanto é facilitador, o quanto de tempo vocês vão ganhar, tá bom? Beijo grande, até semana que vem, se cuidem!